Bia, mas e quando a dependência emocional é com a minha mãe? Como que eu vou fazer para vencer a dependência emocional se eu não posso me afastar da minha mãe? Afinal de contas, ela é idosa, afinal de contas, ela está doente, afinal de contas, ela é minha mãe. E a gente sabe que a gente precisa honrar pai e mãe. Esse vídeo aqui, ele é em resposta a uma seguidora minha que mandou uma mensagem com dúvidas após assistir a um vídeo onde eu falava sobre família tóxica. Então ela ficou na dúvida quando? Não, mas e quando não é a família? E quando é a mãe? Então muitas das coisas que eu vou falar aqui vai ser baseada no que ela me contou, que ela me relatou através de um bate-papo que nós tivemos para eu colher informações e trazer mais coisas aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é: não é porque a gente ama alguém ou que alguém ama a gente que essa pessoa tem o direito de nos causar emoções negativas e a gente achar que está tudo bem, porque a gente tem que aceitar. Eu vou começar esse vídeo te explicando o que é honrar pai e mãe. Se você é mãe e você está assistindo esse vídeo, você vai entender o que eu estou falando. A maior vontade, o maior desejo de toda mãe, de todo pai também, né? Mas estamos falando aqui especificamente das mães, é ver os filhos felizes, ter a certeza de que o filho está feliz. Então, guarda essa informação. Existem 3 passos para você entender o que é honrar seus pais. O primeiro passo é você aceitar seu pai ou sua mãe, vamos falar da mãe, né? Aceitar sua mãe como ela é, exatamente como ela é, respeitando o jeito dela ser. Ai, Bia, mas ela faz coisa errada. Respeite, aceite. Ai, Bia, mas ela não se alimenta direito. Respeite, aceite. Ai, Bia, mas ela fuma. Respeite, aceite. Sua mãe não é obrigada a ser do jeito que você gostaria que ela fosse e também não é obrigada a ser do jeito que você precisa que ela seja. Sua mãe é uma pessoa que, assim como nós, assim como você, como eu, como todos nós, teve uma memória, teve uma vivência, teve uma vida e, consequentemente, teve traumas. Hoje em dia, a gente está tendo a oportunidade de tratar nossos traumas. Nossos pais não tiveram. Então, apenas aceite. Aquilo ali é o melhor que ela tem para me dar. Ah, mas ela fala besteira para mim. É o melhor que ela tem para te dar. Ah, mas ela me maltrata. É o melhor que ela tem para te dar. Guarda essa informação. Segunda coisa que você precisa entender na hora de honrar pai e mãe, você precisa perdoar seus pais. Mas, Bia, eu já perdoei. Quem perdoou foi a adulta. A pessoa hoje que você é adulta perdoou. Mas existe uma criança interior que você carrega que ela não perdoou o papai nem a mamãe. Vamos falar, volta aqui, vamos falar de mamãe. Ela não perdoou a mamãe. Então, perdoe, entenda que ela só estava fazendo o que ela era capaz de fazer. Ela não tinha capacidade de te entregar nada diferente. Ela também, de repente, veio de uma criação que foi muito difícil para ela e ela não tratou os traumas dela, como eu já falei. Terceiro e mais importante item na hora de você entender como que é honrar seu pai e sua mãe é você ter uma vida incrível, incrível. Tudo que os seus pais mais querem, tudo que sua mãe mais quer é que você seja uma pessoa incrivelmente feliz, que você tenha uma vida saudável, que você tenha um emprego ou um trabalho, uma profissão maravilhosa que você ame, que você ganhe seu dinheiro, que você viva com abundância, com saúde, que você cuide da sua autoestima, que você cuide do seu amor próprio, que você tenha um relacionamento amoroso saudável, construa uma família de destino para você dar continuidade na sua vida saudável, entende? Levando essa vida do jeito que você deve levar. Então, esses são os principais pilares: relacionamento amoroso, saúde e carreira e dinheiro. Então, você precisa ser essa pessoa incrível para você estar honrando os seus pais, porque eles já fizeram muitos sacrifícios por você e o mínimo que você pode fazer para honrá-los, além de aceitá-los, perdoá-los, é tendo uma vida incrível. E aí eu te pergunto, como que você vai ter uma vida incrível se você acha que o mais importante é atender às expectativas, aos desejos ou às necessidades da sua mãe? Não tem como você ter uma vida assim. E agora, respondendo diretamente a essa seguidora, que tem 53 anos,
é casada e escolheu não ter filhos, quando eu perguntei para ela, por que você escolheu não ter filhos? Aí ela, porque a vida inteira eu fui obrigada a cuidar dos meus irmãos mais novos e da minha mãe. Olha isso. Então, para que eu vou ter mais um filho se eu tenho tanta gente para cuidar? Se eu tenho tantas pessoas com as quais eu tenho que me responsabilizar, né? Pelas quais eu preciso me responsabilizar. Essa pessoa, essa seguidora, ela se acha responsável pela felicidade da família de origem dela toda. Ela relatou para mim que somente ela, dos irmãos, me parece que tem 2 meninos e uma menina, né, que eles são 4 no total, todos saíram da cidade onde a mãe mora e foram viver as próprias vidas, foram seguir a carreira, criar um relacionamento, criar seus filhos em outra cidade, e ela foi a única que ficou lá com essa dívida de gratidão. E aí eu perguntei para ela quais eram os comportamentos que ela dizia que eram tóxicos da mãe dela com ela. E ela falou, olha, quando eu tinha... Foi relatando, a criança, lembra? Quando eu tinha não sei quantos anos, 10 ou 11 anos, eu fui na praia, sujei a toalha de bronzeador e a minha mãe falou que eu era nojenta na frente do meu pai, falou que eram outras coisas, né? Que aquela mancha era de outra coisa. Meu pai até que me defendeu, mas enfim, aí quando eu tinha lá para os 15, 16 anos também, eu queria sair com as minhas amiguinhas, conversar com as minhas amigas. Ela pegou todas as roupas do armário, jogou no chão e falou que eu tinha que passar as roupas todas. E foi me relatando várias coisas que a mãe fazia, que até hoje a mãe dela fala que ela não tem muita fé, que ela é uma pessoa de pouca fé, e que, sabe, que briga com ela, que fala grosseria, que trata ela de uma forma grosseira. E pasme, eu falei para ela assim, mas quando você quer cuidar da sua mãe, o que ela fala para você? Ah, ela fala que eu tô sendo chata, que eu tô sendo intransigente, né? Que eu tô me metendo onde eu não tenho que me meter. Ou seja, a mãe nem solicitava e nem precisava desse cuidado. É uma sensação que ela tem de que ela precisa ser grata, de que ela precisa retribuir, de que ela precisa honrar pai e mãe. E aí, ao longo da conversa, ela até falou assim para mim: ah, mas eu tenho medo de fazer um tratamento. Eu falei, mas se você passa por isso desde os 11 anos, você está com 53 ou 52, não lembro, e você não sabe que você tem que fazer uma terapia, que você tem que tratar? Ah, eu sei. E aí eu perguntei, por que você não faz? Porque eu tenho medo. Medo de quê? Medo de tratar isso e Deus achar que eu sou uma pecadora. Ali eu entendi. A dependência emocional dela não era com a mãe, era com Deus, com a figura de Deus, o que ela entende por Deus dentro da religião dela. Não estamos aqui falando sobre religião de ninguém, até porque eu nem sei qual é a religião dela. De verdade, eu nem sei se ela me falou. Mas o que eu quero que você entenda é que muitas vezes você está preocupada com a sociedade, as pessoas, o que a sua família vai pensar, o que Deus vai pensar de você. Mas quando está lá escrito na Bíblia que a gente deve honrar pai e mãe, é tendo uma vida incrível, é aceitando nossos pais como eles são. E ela falou para mim, né? Bia, a minha mãe às vezes fica sem comer, ela fica fraca, quando ela anda na rua, ela anda devagar. É uma escolha dela. Ah, porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Não, não tem. Sua mãe é casada, sua mãe nem quer a sua ajuda. Sua mãe está reclamando que você se preocupa demais. E quando você se preocupa demais, quando você tem medo demais, isso é falta de fé, porque fé é o oposto de medo, é o oposto de preocupação, porque você sabe que o seu Deus, que Deus proverá. Então proverá para você, proverá para sua mãe. Cuide de ser feliz, cuide da sua vida. Essa é uma obrigação que não é sua. E sim, quando você vai tratar a dependência emocional, mesmo que fosse com a mãe, você precisa sim se afastar, manter uma distância de segurança. Mas isso não significa que você tem que bloquear sua mãe, cortar o contato com ela, muito pelo contrário. Hoje mesmo, eu estou gravando esse vídeo num sábado, hoje mesmo eu liguei, num domingo, aliás. Eu liguei para minha mãe, a gente conversou pra caramba hoje, no início do dia, porque no final do dia, né, no meio e no final, eu não posso ligar, porque ela já está na rua com as amigas, que hoje em dia ela tem uma vida saudável, liberta também da minha dependência emocional com ela. Então, hoje eu conversei com a minha mãe vem aqui na minha casa, meu aniversário é esse mês, agora de abril, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas meu aniversário é no mês de abril, minha mãe vai vir aqui almoçar comigo, passar o dia aqui comigo. Então, é isso que a gente precisa entender. A relação entre pais e filhos, assim como a relação com todo mundo, ela precisa ser uma relação saudável, gostosa, prazerosa,
Quando eu estou com a minha mãe, e eu já informei isso a ela várias vezes, né? Que a gente precisa estar bem, estar feliz para estar perto uma da outra. E ela começa com assuntos que eu não gosto, ou falar coisas que me machucam, que me magoam, que me trazem emoções negativas. Na mesma hora eu interrompo aquele encontro ali. Mãe, esse assunto está muito desconfortável. Se você não parar, eu vou precisar me retirar e ir embora para minha casa. Só que a gente tem medo. Medo de quê? Medo de Deus. Medo de, se eu falar isso com a minha mãe, eu estou maltratando ela. Não, na verdade, não. Você só está colocando, comunicando os seus limites. Você não precisa impor seus limites. Você só precisa comunicá-los e fazer valer para que essa pessoa leve em consideração de uma próxima vez até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, o que ela pode falar. Porque se ela quer a tua presença, ela precisa respeitar as suas regras para estar na presença dela. Não entenda que você amar alguém ou alguém te amar dá o direito dessa pessoa fazer você ficar triste ou ter emoções negativas, mesmo que seja a sua mãe.